Fala pessoal, eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa e hoje estamos aqui nessa aula de um assunto de que eu gosto muito, que são as funções da linguagem. Então eu já vou pedindo que você se inscreva no canal para dar uma força nele, que você dê o seu like, mande seu comentário no final da nossa aula. Está aqui meu Instagram, você pode me seguir, mandar uma pergunta, uma dúvida ou também colocar aí nos comentários. Então vamos para a nossa aula de hoje, uma aula bem gostosa, uma aula boa, de um assunto que é assim um convidado especial. Na verdade, é algo que não falta nas provas do Enem. Geralmente, provas de Enem, nós temos 3, 4, até 5 questões sobre esse assunto. Tá? É um assunto assim que está sempre convidado, está sempre ali e é indispensável. Sempre aparece ali das provas de linguagem do Enem. Nós vamos estudar as funções da linguagem, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que são funções da linguagem. O que seria funções da linguagem, tá? Então, funções da linguagem são as intenções do falante ao estabelecer uma comunicação. Se você for perceber, tudo existe uma intenção. Existe uma intenção. Por exemplo, eu agora quero te ensinar. Tudo que é feito na vida tem uma intenção. Várias intenções. Às vezes são intenções para tentar ganhar dinheiro seu, às vezes são intenções para tentar te convencer a participar de algo, enfim. Mas todas as vezes que eu estabeleço uma comunicação com alguém, toda vez que eu faço linguagem, que eu pratico a linguagem, eu tenho uma intenção, tá? E aí, gente, a linguagem, ela tem várias funções. Por exemplo, eu posso me comunicar com alguém para informar algo a ela, eu posso me comunicar com alguém para tentar persuadir, tentar convencê-la de alguma coisa. Eu posso também me comunicar simplesmente para manter o contato, para não perder o contato, e entre outras que nós vamos ver aqui, certo? Ou seja, quando a gente fala de funções de linguagem, nós estamos falando das intenções comunicativas que eu tenho ao estabelecer uma comunicação com alguém, ou quando essa comunicação é estabelecida por nós, conosco, na verdade, existe ali uma intenção. Um dos primeiros caras, linguistas, a pensar sobre isso foi esse cara aí, ó. Roman, eu já ouvi gente falando Roman Jakobson e Roman Jacobson, tá? Esse linguista, ele foi um dos primeiros a falar sobre esse assunto. E ele definiu 6 funções da linguagem, tá? 6 funções da linguagem. E ele diz mais. Ele diz que essas 6 funções da linguagem, elas têm uma ênfase, elas estão diretamente ligadas aos 6 elementos da comunicação. Ou seja, cada uma dessas funções da linguagem, dessas 6 funções da linguagem, elas recaem em um elemento da comunicação. E você lembra quais são os elementos da comunicação? Antes da gente ver os elementos da comunicação, vamos ver aqui as funções de linguagem, essas 6 funções de linguagem que esse linguista trouxe para a gente. Então, a primeira, função emotiva ou expressiva, função conativa ou apelativa da linguagem, função referencial ou denotativa, tem esses 2 nomes. Aí nós temos a função fática, a função poética da linguagem e a função metalinguística. Nós iremos ver aqui nesse vídeo todas elas com exemplos. Certo? De boa? Tranquilo? Então, segundo o linguista Roman Jacobson ou Jacobson, cada função dessa de linguagem está diretamente ligada a um dos elementos da comunicação. Vamos ver aqui no quadro? Olha só. Nós temos aí quais são os elementos da comunicação? Referente, contexto, mensagem, canal, o código e o destinatário. E cada função dessa está ligada a um desses elementos. Por exemplo, função emotiva está ligada ao remetente. Função referencial está ligada ao elemento da comunicação, contexto. Função poética está ligada ao elemento de comunicação, mensagem. Função fática ao canal, função metalinguística ao código, função conativa ao destinatário. Então, segundo ele, cada função está ligada a um dos elementos da comunicação. Vamos agora, então, trabalhar cada uma função dessa, que é o que mais importa, que é o que você mais precisa saber. Então, a primeira função da linguagem é a função emotiva da linguagem, ou também chamada de função expressiva. Quando é que eu tenho função emotiva? Quando o objetivo da mensagem for expressar emoções, atitudes, estado de espírito do emissor.
Ou seja, quando a mensagem está centrada no eu, em você, e a sua intenção é falar das suas emoções, das suas atitudes, do seu estado de espírito, tá? Eu chamo isso de função emotiva. Olha o exemplo aí da Cecília Meirelles. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. E aí continua o texto. Então a Cecília aqui está falando de algo pessoal, está falando do seu eu. Por isso, aqui eu tenho uma configuração de um trecho que ilustra um exemplo de função emotiva, que é quando você fala de você. Então, quando alguém estabelece comunicação com você, e a intenção daquela pessoa é falar dos sentimentos dela, das emoções, do estado de espírito, essa pessoa está usando a função de linguagem emotiva ou expressiva. Quando você está aí fazendo aquela DR, discutindo com o seu gato, com sua gata, né? Você ali está usando função emotiva e algumas vezes outras funções também estão aí, você vai ver daqui a pouco, como por exemplo, função apelativa, né? E essa daqui, né? Em uma discussão é muito comum a gente tentar persuadir o outro, principalmente de que nós não estamos errados. Função conativa ou apelativa é quando, professor? Quando o objetivo da mensagem é persuadir o destinatário, influenciando o seu comportamento. Então, quando uma comunicação é estabelecida no intuito de convencer, de levar aquela pessoa a fazer algo, de tentar persuadir, influenciar, argumentar, eu tenho ali função conativa ou apelativa da linguagem, tá? Olha esse exemplo aí, que normalmente as propagandas, né, elas usam muito disso. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Serenata de amor. Não tem mau humor que resista. Aí uma propaganda bem legal do Bombom Garoto, né? Da Garoto sobre o dia aí dos namorados. Uma característica da função apelativa é que ela normalmente aparece nesses textos publicitários e normalmente ela também tem isso aqui, ó, verbos no modo imperativo. Morde aqui, corra, compre agora, pegue o seu, venha, faça isso, aquilo. Normalmente verbos no modo imperativo, certo? Terceira função bem interessante, gosto muito, que é a função fática. O que é a função fática da linguagem? Para alguns, uma das mais difíceis assim, de ser entendidas, mas hoje, com esse vídeo, você vai entendê-la. O que é a função fática? É quando o objetivo da mensagem é estabelecer ou manter comunicação. Quando você quer apenas estabelecer uma comunicação com alguém e manter. Normalmente, uma linguagem, a função fática, ela introduz ali a comunicação e depois você começa a usar as demais, uma outra. Porque ela é apenas para isso, estabelecer contato. Por exemplo, fala galera, beleza? Boa noite a todos. Vamos lá? Você está usando a função fática. Você está apenas estabelecendo contato. Ou quando você diz, alô, ou então, quando você está conversando com alguém, você já conversou com alguém assim, que sempre no final ele, eu fiz isso, entendeu? E aí, entendeu? Esse entendeu ali no final, ou o né, muito usado pelas mulheres, ou pois é, são exemplos de função fática. Você está apenas testando o canal, estabelecendo a comunicação. Isso acontece muito quando você está conversando com alguém que você não tem assunto, né? E aí, tudo bem? Tudo bem. Pois é. E aí fica ali, você não tem nada para falar, mas você quer continuar estabelecendo a comunicação? Isso é função fática, tá? Quarta função que nós temos é a função referencial ou função denotativa, que é quando o objetivo da mensagem é a transmissão de informação. Quando o texto ali é feito, a comunicação é feita para passar uma informação. Eu tenho então aí função referencial ou denotativa, tá? Então aqui tem um pequeno texto, as Amazônias. Esse tapete de floresta com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical e assim vai. Você percebe que esse texto é feito para trazer uma informação. Então a função de linguagem aqui é a função referencial ou denotativa. Essa denotativa lembra as palavras no sentido denotativo mesmo, sem ser no sentido figurado, porque é uma informação, tem que ser preciso aquilo que você está falando. Temos também a função metalinguística, também cai muita função metalinguística nas provas. É quando o objetivo da mensagem é falar sobre a própria linguagem. Por exemplo, eu uso a língua portuguesa para explicar um termo da língua portuguesa. Gente, quando que eu uso porquê? Eu estou usando a língua portuguesa para falar da língua portuguesa. Ou um filme que fala sobre como fazer filme, por exemplo, um documentário.
O dicionário é um exemplo de função metalinguística. Por exemplo, aí você tem, certo? E aí, ó, gastei uma hora pensando no verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia desse momento inunda a minha vida inteira. Carlos Drummond de Andrade. Perceba que aqui eu tenho um poema falando de como fazer poema. Ou uma propaganda falando de como fazer propaganda. Isso é a função metalinguagem, tá? Por último, eu tenho aí a função poética, que é quando o objetivo da mensagem é chamar a atenção para a própria mensagem. Ou seja, é quando eu faço arte com a palavra, né? Minha esposa está chegando aqui com o carro, por isso que você está ouvindo esse barulho aí, tá? E eu não edito vídeos, então vai ficar assim mesmo. Então, quando o objetivo da mensagem é chamar a atenção para a própria mensagem, fazer arte com a palavra, aí eu tenho a função poética, quando o meu interesse está ali no conteúdo. Por exemplo, átomo divisível, montanha móvel, certeza volúpil, mundo delével, aço inoxidável. Percebe aí a sonoridade? Normalmente os textos poéticos, algumas músicas são caracterizadas por essa função poética, que é quando você tem um trabalho muito bacana ali com as palavras para passar essa mensagem para as pessoas, certo? Arte com a palavra. O rap, por exemplo, é um exemplo de arte com a palavra. Atenção, tá? Um texto pode apresentar mais de uma função da linguagem. É preciso identificar qual é a predominante na produção. Isso aqui é muito interessante. Um texto, uma produção, pode ter várias funções ali, mas existe a predominante. E é isso que vai ser pedido de você em uma prova, que você encontre qual é a função predominante. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de mandar suas perguntas, suas dúvidas e de dar o seu like. Até a próxima. Forte abraço.